hoc et sentite vobis, quod et in Cristo Iesu. Animai-vos com os mesmos sentimentos que animaram Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. Nesse domingo de Ramos, na liturgia tradicional, desse o Evangelho de São Mateus. De tal maneira que também ao longo da Semana Santa vão se ler também os outros relatos da paixão de Jesus na liturgia tradicional. De tal maneira que hoje se lê o Evangelho de São Mateus, depois o Evangelho de São Marcos, na quarta-feira o Evangelho de São Lucas e na sexta-feira santa o Evangelho de São João. De tal maneira que a cada ano, na Semana Santa, na liturgia tradicional, contemplamos todos os detalhes que a revelação nos traz da paixão de Jesus. E nesse domingo de Ramos, nós experimentamos um grande contraste. Em primeiro, a grande procissão de Ramos, com a beleza, com a alegria, com o triunfo de Jesus na entrada em Jerusalém, mas que depois, quando a gente entra em Jerusalém, que é a igreja, nós experimentamos já a profunda tristeza que a igreja sente, o grande luto da igreja pela morte de Jesus. E por isso que a igreja, nessa missa, nos convida a ter os mesmos sentimentos que animavam Jesus, como disse São Paulo hoje na epístola. Pede para que a gente tenha esses mesmos sentimentos de Cristo ao longo dessa semana, que a gente possa se lembrar que Jesus desceu do céu, assumiu a nossa natureza humana, se fez um de nós para sofrer por nós, para poder morrer por nós. A gente pode olhar também os outros textos da liturgia de hoje, de modo especial um salmo que se repete muito, o Salmo 21, tanto no Tractus como também no introito da missa, que é o salmo como que traz a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Quando Jesus, se aproximando ao momento da sua paixão, sentiu na carne toda a maldade, todo o peso do pecado, todo o sofrimento que ele iria ter. E por isso, a parte humana de Jesus sentiu a fraqueza. A gente pode depois em casa ler e meditar o Salmo 21 e enxergar ali o sofrimento de Jesus, a angústia que Jesus teve, mas ao mesmo tempo a sua esperança em fazer e cumprir a vontade de Deus. E como disse São Paulo, não termina na cruz. Por causa dessa humildade de Jesus que desceu do céu, se fez fraco como nós, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois da morte de Cristo, depois da sua crucificação, vem a ressurreição, vem a vitória, vem o triunfo de Cristo. Como reza o Padre no prefácio da missa, antes de começar a oração eucarística, o cânon romano, no tempo agora da paixão, prefácio da Santa Cruz, o Padre reza: Cristo vencendo na cruz aquele que pensou que na cruz estava vencendo. Cristo venceu o demônio através da cruz. E Jesus hoje nos convida, como convidou os apóstolos naquele momento do Jardim das Oliveiras ao iniciar a sua paixão: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos, amados irmãos, ao longo dessa semana, escutar esse pedido de Jesus, permanecer aos seus pés, permanecer com Jesus ao longo dessa paixão, perto de Jesus, permanecer aqui comigo, ao lado de Jesus, seguindo passo a passo da sua paixão, passo a passo do seu sofrimento, estar com a Virgem Maria aos pés da cruz o tempo todo sem se afastar, para que assim a gente possa enxergar o grande amor de Deus por nós,
possamos de fato deixar o pecado e se aproximar de Deus, se aproximar do céu. Uma grande tentação que podemos ter nesse tempo da Semana Santa é a tentação de São Pedro. O evangelista São Mateus narra esse detalhe de São Pedro. Depois que prenderam Jesus no Jardim das Oliveiras e levaram para a casa de Caifás, o evangelista São Mateus diz esse detalhe: Pedro o seguia, mas de longe. Pedro seguia-o de longe. E porque estava afastado de Jesus, porque ele não estava perto de Jesus, quando veio o momento da tentação, São Pedro caiu, São Pedro negou Jesus. E cada vez que São Pedro negava, cada vez era uma queda maior. Primeiro, ele só disse que não conhecia. Depois ele jurou, ou seja, chamou Deus por testemunha, dizendo que ele não conhecia Jesus. E quando São Pedro nega pela terceira vez, ele não só faz o juramento, mas também faz imprecações, maldições, dizendo que não, nem sequer tinha ouvido falar de Jesus. E como a gente escuta, no detalhe dos outros evangelistas, nesse momento que o galo canta, Jesus olhou para Pedro, e Pedro viu Jesus e se arrependeu. São Pedro teve a oportunidade de se arrepender através do olhar de Jesus, como reza a liturgia: Si respitis labes cadunt. Se o Senhor olha para nós, os pecados desaparecem. Peçamos a Nossa Senhora que possamos seguir Jesus passo a passo nessa paixão, nessa Semana Santa, não distantes como São Pedro, mas perto dele, sentindo também na nossa pele o sofrimento de Jesus, sentindo também através da liturgia, vivendo na liturgia a paixão de Jesus, para que assim a gente possa experimentar o grande amor que Deus tem por nós e permanecer fiéis a Jesus. Jesus pegou a sua cruz e foi até o fim, chegou até o final. Nós iniciamos a Quaresma, muitas vezes com um bom propósito, com a penitência, muitas vezes caímos, falhamos, mas é preciso agora tomar o último fôlego para poder permanecer ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, na sua paixão, para poder alcançar a vitória, a ressurreição. Somente vence aquele que permanece com Jesus. Então, que nessa semana, olhando o exemplo de Jesus, como pede a liturgia de hoje, olhando o seu exemplo, que possamos imitar a sua obediência, a sua humildade, carregando também a nossa cruz com Jesus, vivendo com devoção e piedade a Semana Santa, para poder sermos participantes da sua ressurreição, para que quando chegar a Páscoa, nosso coração também ressuscite, alegre com Jesus, com Cristo, para alcançarmos a vitória, para alcançarmos o céu. Uma vida nova, deixando o pecado, virando a página, para poder escrevermos novamente a nossa vida, buscando a santidade, buscando o céu. Que a Virgem Dolorosa, nossa boa mãe, a mãe de Jesus, que tanto sofreu nesses dias, possa nos ajudar a cumprir esses bons propósitos, seguindo Jesus bem de perto durante essa paixão, durante a sua Semana Santa, e que assim, com a Virgem Maria, possamos alcançar os frutos da redenção, a ressurreição para uma vida nova do céu. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Paixão de Cristo, confortai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.